mas tem que habilitar. Você vem aqui, tá aqui. Camada 1, camada 2. Vamos chamar aqui de background, que é sempre a primeira camada do Photoshop, e a outra camada. Essa daqui tem um quadriculado aqui, vocês estão vendo? Esse daqui é o buraco, é onde passou o dedo no glacê. Falar isso, os caras que estão ouvindo isso aqui não vão entender nada. Tá? Então, o que acontece? Nessa parte aqui, que eu passei o dedo no glacê, é isso aqui. Que está mostrando o que para mim? A camada de baixo. Por isso que eu estou enxergando o bolo desse jeito. Por isso que eu estou enxergando do lado de lá a camada de cima, que esse é o padrão do Photoshop, é sempre olhar o bolo de cima. Tá? Eu só enxergo a camada de cima, a menos que eu passe o dedo e tire o glacê, que nem está aqui, e eu vou enxergar daí a camada de baixo. E se eu tiver N camadas, eu posso ir enxergando as N camadas. Mas só se a camada superior for transparente. Senão, não consigo enxergar as outras. Certo? E o que isso na prática é importante? Isso na prática, por exemplo, a gente poderia usar isso para fazer retoques. Você quer ver um exemplo? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu quero tirar esse brilho desse dente. Eu quero tirar desse dente. Então, primeiro eu tenho que selecionar essa camada. Então, começa aí. Se eu quiser tirar desse dente, eu tenho que selecionar essa camada. E aí eu venho aqui no dente e vou, por exemplo, fazer um retoque disso aqui. Não se preocupem como eu estou fazendo, mas sim que eu estou fazendo. Que eu tirei ali. Isso aqui está nessa camada de cima. Tá? E se eu for aqui nessa e tentar fazer a mesma coisa aqui, eu não vou conseguir, ó. Por quê? Porque eu não estou nessa camada. Aí nessa camada é diferente. Então as fotos teriam que ser sempre iguais. No nosso caso aqui as fotos são diferentes. Não necessariamente. Eu posso ter N camadas. Por exemplo, fazer uma página de internet, eu tenho 100 e poucas camadas em cada arquivo. Um texto vai ser a camada, ó. Se eu quiser colocar um texto para fazer uma marca d'água, pego o texto e coloco lá, ó. Dental XYZ, é o nome do meu consultório. Eu vou pôr esse cara aqui. Primeiro que vocês estão vendo já o que aconteceu. Ele já colocou uma nova camada. Que se eu jogar para baixo, nesse caso aqui não vai dar, porque essa é a camada original, se eu destravar ela, mas se eu jogar aqui para baixo, ele some, ó. Então por que isso é importante? Porque se você não souber a ordem das camadas e como trabalhar com elas, isso aqui pode acontecer. Aí eu vou jogar aqui para cima. Se eu jogar só aqui e tentar colocar nas duas fotos, eu não vou conseguir. Porque ela está em cima dessa, mas não em cima dessa. Daí eu tenho que colocar aqui em cima. E aí eu poderia, por exemplo, usar um efeito, que é um efeito, por exemplo, bevel, que é um efeito interessante para isso, com tirar o fio aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma marca d'água. Poderia diminuir um pouco a opacidade para ficar um pouco menos evidente. Tá? Entenderam por que a gente precisa de camadas? Porque conforme a gente vai colocando as coisas, imagens, retoques, legal texto... Para você botar as fotos na internet. Isso. Só que, por favor, não façam isso aqui, né? Do jeito que eu fiz aqui. Se for para colocar na internet desse jeito, faça assim, ó. Tá? Faça assim. Porque senão o cara pega um pedaço daqui, duplica para lá e acabou, né? Tá? Ele tem que fazer parte do coisa inteiro. Fora. Aí sim fica bem difícil do cara copiar. Agora, tá? Mas aí também é meio... Agora, o que a gente vê o cara fazendo, por exemplo, o cara pega um céu e coloca a marca dele no cantinho do azul. Pronto, copia aquele azul lá, Deus. Acabou a marca do cara. Tem que estar num lugar, né? Tá bom? Vamos continuar.